Do membro inferior, tá bom? Na aula passada a gente já falou desse osso aqui, que é o osso do quadril. Se tiver alguém aí que não veio a aula, estude isso aí. Eu deixo filmar, então não é desculpa. Pegue o vídeo aí com os colegas. Vimos também esse osso aqui, que é o fêmur, tá bom? E as suas marcas anatômicas. Na aula de hoje a gente vê desse segmento aqui para baixo, tá bom? Vamos lá, primeiro osso que eu citei para vocês, patela, tá bom? Patela é um osso sesamoide muito importante, certo? Importante em que sentido? Ele ajuda a dar estabilidade ao movimento da articulação do joelho. Só vocês terem noção, eu já atendi paciente com trauma em patela, que ocasionou fratura e perda parcial da patela. Então, por exemplo, acidente de moto, só cai ou impacta, estoura a patela. Se a pessoa não fizer uma prótese de patela, provavelmente ela vai ficar pro resto da vida sem conseguir movimentar a articulação do joelho, tá bom? Na região anterior da coxa, a gente vai ver na aula que vem, tem um músculo que se chama quadríceps femoral. Tem 4 vêntres musculares. Esses vêntres convergem num único tendão, seria o tendão do quadríceps ou tendão patelar, tá bom? Esse osso, que é a patela, fica no interior desse tendão patelar, tá bom? O tendão se insere aqui, ó, nessa região, vamos chamar de tuberosidade da tíbia, certo? Então, durante os movimentos de flexão e extensão do joelho, a patela ajuda a dar estabilidade nesses movimentos, certo? Em relação à patela, a patela tem uma face anterior, que se a gente passa o dedo é áspera, bom, que é a parte que fica aí fixada ao tendão, e tem uma face posterior que é lisa, onde a gente tem uma face articular, que vai deslizar na face articular da patela, que fica aqui no fêmur, face patelar do fêmur, tá bom? Aqui. Durante o movimento de flexão e extensão, a patela então desliza aqui, ó. Perguntaram ainda há pouco, né? Como saber se a patela é direita ou esquerda? Eu olhei junto ali no Atlas. A região do ápice da patela, que é essa pontinha aqui, normalmente vai estar voltada para medial, tá bom? Então ela tem que estar voltada para medial, levemente, a região do ápice. Então, a parte de baixo é o ápice, a parte de cima da patela, a base. Seria essa área aqui. Em relação à patela, fiquem tranquilos, não tem perigo de cair uma patela no dia da prova. Ela é muito difícil, então não vou marcar a patela na prova, já estou dando uma dica para você. A prova é muito difícil, então a patela está fora da prova, tá bom? Porém, eu tenho que falar dela. Seria um ponto garantido. Tudo bem, pessoal? 3 questões da patela, só quero 3 pontos. Aí vamos lá. Segmento da perna, nós vamos encontrar 2 ossos, tíbia e fíbula, tá bom? A tíbia é o osso medial, a fíbula o osso lateral. Tudo bem? Diretamente com o fêmur, nós vamos ter a tíbia. Então a tíbia se encaixa no fêmur. Então eu tenho os côndilos femorais e os côndilos tibiais, tá bom? E aqui, de fato, acaba acontecendo um movimento de flexão e extensão. A fíbula fica encaixada na tíbia, lateralmente, tá bom? Látero posteriormente aqui, ó, dessa forma, tá certo? Mas assim, em relação à dinâmica de movimento do joelho, ela é importante, dá estabilidade, existem ligamentos que a fixam aqui e fixam inclusive fíbula ao fêmur, então ela acaba participando aí da dinâmica de movimento do joelho também, bom? Porém não tem contato ósseo, o contato é ligamentar, tem ligamentos que ajudam a estabilizar. Esse caso que eu vou mostrar na semana que vem é o ligamento colateral lateral fibular, que fixa aqui fíbula, a região lateral do fêmur, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a tíbia. Tíbia é o osso medial da região da perna.
Sua epífise proximal é maior, sua epífise distal menor, tá bom? Na sua epífise proximal, nós podemos distinguir os dois côndilos tibiais, tá bom? O que é côndilo, professor? Toda essa região. O que é face articular? Seria essa porção superior aqui, onde vão ficar localizados os meniscos, tá bom? Ó, então os meniscos, não sei se vocês já ouviram falar de menisco, ficam posicionados aqui. São dois discos articulares que vão aumentar a congruência da articulação e ajudar na movimentação. Essa área aqui, como um todo, destacada, então, por exemplo, tem um negócio com giz lá, pode pegar para mim, por favor? Tá? Acho que na última mesa, só para vocês entenderem uma coisa. Isso aqui. Quando pensa nessa área aqui, nós podemos chamar ela de platô tibial, então é muito comum. Pode acontecer em acidentes, qualquer trauma que pegue a região dos côndilos, chamam de platô tibial, porque parece um platô, uma área plana. Então, se por acaso eu vier destacar essa área, eu pintaria aqui, ó, os dois côndilos, e um destaque nos dois côndilos estaria chamando a atenção para o platô tibial, que é o que não está marcado aí no atlas de vocês, tá bom? Um destaque somente aqui, ó, essa região aqui, destaca uma eminência que se chama eminência intercondilar. Então, fiquem atentos a isso aí. Então, entre os côndilos existe uma eminência intercondilar. Destaque as duas áreas de côndilos. Platô tibial. Isso não está escrito no atlas, então anotem aí a indicação para platô tibial. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, na epífise proximal, a gente tem o platô tibial voltado para cima. Anteriormente, nós vamos encontrar aqui a tuberosidade da tíbia. A tuberosidade da tíbia é um local importante, porque é o ponto de inserção do tendão do quadríceps, ou seja, o tendão patelar se insere aqui, por isso que fica essa eminência aqui nessa região, sendo um quadríceps um músculo muito forte aí da região da coxa, tá bom? Na região posterior, ainda na epífise proximal, nós encontramos aqui uma linha solear, ou linha para o músculo solear, aqui, ó. O músculo solear ou sóleo, tá bom? É um dos ventres musculares do músculo que chamamos de tríceps sural, que talvez vocês conheçam como panturrilha, tá? A gente não vai usar essa nomenclatura de panturrilha aqui na nossa aula, né? Mas é muito comum usar essa nomenclatura aí em academia, em hospital. Não, batata da perna nem pensar, né? Tá bom? Então, o músculo tríceps sural, ele é formado pelos gastrocnêmios, medial e lateral, mais o músculo solear. São 3 ventres musculares. O solear é o mais profundo, tá bom? E aí por cima vem os gastrocnêmios. São os maiores, que vão dar o contorno aí da região do tríceps sural. São maiores. Oi? É aquele princípio mais bonito na panturrilha. Isso, tá bom? Muito relevante, né? Tudo bem? Ao longo da região da diáfise, nós vamos ver aqui uma das margens, né? E aí eu posso chamar a atenção nela, que é a margem interóssea. Ó. A margem interóssea é importante porque nessa região aqui vamos encontrar a sindesmose tibiofibular, tá bom? Ou membrana interóssea, né? Pode ser chamada também de linha interóssea? Sim, sim. Se eu não me engano, no Atlas deve estar escrito assim, né? Possivelmente. Tudo bem. A linha ou margem interóssea. Certo? Aí vamos lá. Epífise distal. O maléolo
sempre vai estar voltado para medial. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o maléolo medial ou maléolo tibial, né? Não tem problema escrever também maléolo tibial. Tranquilo? E aí, assim como lá entre rádio e uno, eu tenho aqui a incisura. Isso aqui eu acho que nem tem no Atlas. Incisura fibular da tíbia. Então, o local onde a tíbia vai estar encaixada aí. Tíbia não, a incisura fibular da tíbia. Onde a fíbula vai estar encaixada. Bom, inferiormente, a face articular, que vai encaixar a tíbia no talus, permitindo assim os movimentos de dorse e plantiflexão. Tá bom? Então, na flexão dorsal ou dorsiflexão, o que acontece? O dorso do pé se aproxima da tíbia. Na flexão plantar ou plantiflexão, o dorso do pé se afasta da região da tíbia. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? As principais marcas: tíbia, fíbula. É o osso da região lateral da perna, tá bom? Em sua epífise proximal, nós vamos encontrar a cabeça, que é essa região aqui. Na cabeça, nós temos o ápice da cabeça da fíbula, essa pontinha aqui. Então, eu tenho só a extremidade, que é o ápice da cabeça da fíbula. Bom, eu tenho a cabeça da fíbula. Ok? Tem a face articular, que vai permitir que a fíbula se articule com a tíbia em sua região proximal. Tudo bem? Tem o colo da fíbula, certo? Mas o que? Encontramos também a margem interóssea. Geralmente a margem interóssea vai ser bem mais evidente aqui, ó, mas parece uma lâmina mais espessa. Bom, margem interóssea, região da diáfise. Lá embaixo, em sua porção distal, o maléolo lateral ou maléolo fibular. Tudo bem? Assim como a tíbia, a fíbula também se articula aqui parcialmente com o talus. Então, durante os movimentos aí de flexão dorsal e plantiflexão, há também esse leve contato aí. Existem ligamentos, claro, estabilizando aí a articulação do tornozelo. Tá bom? Em relação à fíbula é um osso bem menos denso que a tíbia. É leve, é fino, tá bom? Essa característica desse osso é por conta dele não ter impacto. A gravidade acaba não exercendo ação sobre ele. Ele é um osso que só tem estresse da musculatura, tá bom? Então ele serve como um importante ponto de fixação de músculos, tá? Assim, é relevante porque uma ausência de fíbula, por exemplo, congênita, pode levar até mesmo a amputação no segmento da perna. Então, eu conheci um caso clínico de uma criança que nasceu sem a fíbula. Não teve jeito, a conduta de tratamento acabou tendo que ser a amputação do segmento da perna. Os médicos, nesse caso clínico, chegaram à conclusão
que era muito mais fácil amputar e a criança se adaptar a uma marcha com realmente uma prótese do que... Tem prótese, no caso, para o osso, não? Não tem. Não tem porque, na verdade, não teria como fixar... Até porque a criança vai crescer também, vai mudar. E não teria como fixar o osso por inteiro ao músculo, e ainda teria a questão do desenvolvimento, a criança crescendo, né? Precisaria realizar a marcha, né? Então, seria toda uma dinâmica alterada. E se a pessoa perder já adulta? No adulto, perder o osso completo é mais difícil. O que acontece, que é mais comum no adulto, é uma fratura, né? Então, quebra a fíbula, tá bom? E aí, dependendo do caso, o médico pode fazer uma cirurgia de osteossíntese ou não, né? Eu falo osteossíntese é colocar uma placa e fixar essa placa com parafusos, tá bom? Comum. Tíbia e fíbula é muito comum mesmo. A fratura dos maléolos. Então, a pessoa faz uma entorse de tornozelo, girando o pé, né? Em inversão ou eversão. E aí, dependendo da posição do pé, fratura o maléolo. Muito comum fraturar os maléolos. Tá bom? Mas assim, só para vocês entenderem também porque que o osso é tão fino e leve. É porque realmente ele não é impactado pela ação da gravidade. Isso faz diferença no nosso corpo? Sim. Mas é um osso que não tem impacto da gravidade, ele acaba não sofrendo estresse mecânico e não tem tanta formação óssea nele. O organismo não precisa acumular. Na verdade, ele é um ponto de fixação para músculos. Então, ele está aqui e músculos se fixam a ele. A fíbula, né? A esse osso chamado fíbula. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Viu? Em relação aos ossos do pé, região do pé, tá bom? Nós encontramos o talos e a articulação do talos com tíbia e fíbula forma a articulação que chamamos de tornozelo. Bem? Em relação a essa pura articulação aqui, talos, tíbia e fíbula, os movimentos que a gente vai ter seriam os movimentos de dorse e plantiflexão. Tá bom? Já os movimentos de inversão e eversão acontecem em relação ao calcâneo e o talos. Tá bom? Combinado aos movimentos aqui da região de médio pé e antepé. Tá bom? Então, em relação aos movimentos aqui do pé, eu tenho movimento de inversão, tudo bem? Quando o pé se aproxima da linha mediana, ou seja, roda para interno, tá certo? E eu tenho um movimento de eversão, quando a região plantar do pé se afasta da linha mediana, que está no centro. Então, inversão, a planta do pé vai na direção da linha mediana, tá bom? E aí os ossos acompanham. Movimenta aqui pouquinho e os outros ossos acabam movimentando em conjunto. Movimento de eversão, a região plantar se afasta da linha mediana. Nós temos muito mais inversão do que eversão. Eversão é bem menos, tá bom? Isso aí faz a gente pensar no seguinte: na semana que vem eu vou mostrar o tornozelo em relação aos ligamentos que ficam no pé, tá bom? É muito mais lesivo quando a pessoa faz uma entorse, né, que seria o fato aí de torcer o pé, em eversão. Quando o pé vira dessa forma aqui, normalmente é bem traumático. Ocorre ruptura do ligamento, tá bom? É uma lesão muito mais complexa, né? Pega um ligamento que fica aqui, que se chama ligamento deltoide, certo? É mais comum as pessoas sofrerem entorse em inversão. E aí nem sempre ocasiona fratura, tá bom? Em relação aos ossos do pé, eu tenho talos superior, calcâneo póstero inferior, voltado levemente para a lateral. O calcâneo, que é esse osso aqui, é o osso mais forte do corpo humano.
Mais forte por quê? Porque é ele que faz a transferência do nosso peso corporal para o solo. Tá bom? Então, calcânio é um dos ossos mais resistentes aí do corpo humano. Tudo bem? Olha só, na frente do talos nós vamos encontrar o navicular, lateral navicular, cuboide. Tudo bem? Certo? Aí vamos encontrar à frente do navicular os cuneiformes. Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, tudo bem? Cuneiforme lateral. Muito cuidado, né? Que em relação ao cuneiforme, por mais que esse aqui seja o lateral, ele está localizado no meio do pé, então é muito comum a galera confundir, né? Por conta disso. Bom, então mais uma vez, talos, calcâneo, tudo bem? À frente do talos, navicular, à frente aqui do calcâneo, aqui embaixo, cuboide, ou lateral, né, ao navicular, cuboide, tá bom? À frente do navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, intermédio é o que fica entre lateral e medial, cuneiforme lateral, tudo bem? Aí a gente tem aqui o metatarso ou metatarsal 1, 2, 3, 4 e o 5. Tudo bem? Só que um tem um nome, né? Um Oi? tem que dar um nome também. Não, metatarso, por enquanto não. O nome é em relação às falanges. Tá? Notem que o quinto tem uma tuberosidade aqui. Tá bom? Na região de sua base. Base do quinto metatarso. Isso aí que seria o joanete? Não. Quando sai o que chamam de joanete, seria aqui, ó, na região da cabeça do primeiro metatarso. Em relação ao metatarso, eu não vou cobrar marcas anatômicas para vocês. Se caso eu cobre um dos metatarsos, eu vou cobrar que você diga o osso. Assim como os ossos do tarso também. Tá bom? Então não precisa ficar preocupado em estudar as partes. Né? Oi? Botar a numeração. Então, por exemplo, se eu cobro esse aqui, qual é? Terceiro metatarso. Ou metatarsal 3. Tudo bem? Aqui em cima, nós vamos ver os dedos. Tá bom? Em relação aos dedos, assim como na mão, são formados por falanges. Esses pequenos ossinhos se chamam falanges. Primeiro dedo, ele vai ter um nome especial. Se chama hallux. Tá bom? Escreve com H o início. Então eu tenho falange distal do hallux, falange proximal do hallux. Tudo bem? Do segundo ao quinto, segue igual os ossos da região de mão. Falange distal, segundo dedo. Falange média do segundo dedo. Falange proximal do segundo dedo. No quinto. Do segundo ao quinto a mesma coisa. Tá bom? Diferença em relação à mão. Enquanto na mão a gente tem o primeiro dedo de lateral para medial, tá bom? Em relação ao pé, nós temos o primeiro dedo de medial para lateral. Tá bom? Tudo bem? Então, importante não fazer a confusão aí, tá certo? Até porque na posição anatômica acaba sendo a mesma coisa, porque na posição anatômica a gente olha a face dorsal do pé. Na posição anatômica da mão a gente olha a face palmar, né? Então não muda nada, né? Só para você não se confundir. Certo? Perguntas, dúvidas? 3. Tranquilo? Beleza. O osso do patrão